Fala, galera, sejam bem-vindos ao Texto 21. Eu estou aqui com o pessoal do primeiro ano do Centro de Estudos de Onox. E como eu disse na última aula que a gente mencionou, o tema hoje é uma associação, uma possível associação entre este texto, né, este texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo no primeiro século da nossa era, no primeiro século depois de Cristo, e o que nós estávamos aprendendo, discutindo, né, revisando acerca de Saussure e o signo linguístico, ok? E aí, eu gostaria que hoje, né, eu não falasse sozinho, tá? Não ficasse aqui, né, falando sozinho. Eu gostaria de ouvir o que vocês, ou pelo menos, nem que seja só uma pessoa, eu gostaria de ouvir o que alguém, né, um ou dois de vocês podem falar sobre essa associação. Há certas palavras-chave aqui nesse texto que dialogam com o texto saussuriano, certo? Com os teoremas de Saussure. Então, parece que o Vitor Hugo vai falar, não é isso, Vitor Hugo? Queres comentar alguma coisa sobre isso? E aí, Por enquanto, não. Depois do Vitor Hugo, se alguém quiser comentar alguma outra coisa, também está aberto, certo? Enquanto a gente tiver um tempinho. Então, só introduzindo aqui. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons... Rapidinho aqui, deixa eu ver se eu corrijo isso. Vamos lá. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Então, há certos termos aqui, como eu disse, que dialogam com o texto de Saussure, certo? O que eu gostaria de ouvir da parte de vocês, tá? Não tem problema se você acha que não tem muita certeza, tá? Se você acha que de repente pode ser que esteja alguma coisa errada, não tem problema. A gente está aqui para se ajudar, para chegar a um denominador comum, vamos dizer assim. Então, eu gostaria de começar dando a palavra, né, pro Vitor Hugo. O Vitor Hugo, você pode falar o que você consegue entender aí desse texto em relação àquilo que a gente discutiu sobre o signo linguístico. Bem, lembrando daquilo que eu esqueci o nome, sobre a memória do som que fica na nossa cabeça, nós temos como algo natural pegar um som que a gente ouve e tentar adaptar a nossa língua. Seja uma palavra ou um som da natureza, um som de um pássaro é tipo piu-piu. A gente tenta adaptar a nossa língua. Por exemplo, tem uma série de vídeos no YouTube que é o mesmo onomatopeia, só que um montão de línguas. Aí, com isso, a gente pode concluir que o signo linguístico é o som da memória. Aliás, a identificação do som é diferente em cada língua. Deixa eu te ajudar aqui. Aquilo que foi mencionado, dito como memória do som, é o significante, né? A imagem acústica. É o que depois Saussure chamou de significante, certo? Que é a parte mais concreta do signo, certo? Que é o que a gente usa para falar e para escrever, vamos dizer assim, certo? O meu ponto é, ainda contigo aqui, Vitor Hugo, qual é quais são aqui, quando ele diz assim, por exemplo, olha, assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis, certo? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então, aqui eu tenho duas palavras, não sei se tu e os demais estão percebendo, mas eu tenho o termo aqui, palavra compreensível, e eu tenho aqui que nenhum desses tipos de vozes, certo? Que são aqui os idiomas, nenhum deles é sem sentido. Todos eles têm um sentido. Então, vocês
Tu consegues perceber aonde se encaixa os elementos que compõem o signo linguístico dentro desse texto que Paulo escreveu muito tempo antes? Pode falar, Cauê. Deixa eu dar a vez então para o Cauê falar um pouquinho também. Dá para me ouvir? Dá para te ouvir, mas não dá para te ver. Tá. É para ser assim mesmo. A minha hipótese é que o texto ele fala sobre, ele explica a comunicação, o ato da comunicação, e ele divide em três partes, onde ele pega três princípios três coisas relacionadas ao princípio. A primeira parte eu acho que é sobre o princípio da linearidade. Ele fala que os códigos têm que ser bem distintos, e que eu acho que é um articulado de cada vez, para poder ter uma compreensão completa. A primeira parte... Cauê, deixa eu te interromper aqui rapidinho. Tem como tu falar isso um pouco mais devagar e também, se possível, colocar o vídeo, ativar a câmera, que aí fica mais fácil de entender o que você está falando. É possível? Acho que não, acho que não está possível. Tá, então só fala um pouco mais próximo do microfone e também um pouco mais devagar, que aí a gente vai conseguir te entender melhor. Tá. A primeira parte, ela fala sobre o princípio da linearidade, porque ele destaca que os sons da flauta e da cítara eles têm que ser bem distintos. Isso se relaciona com a própria fala, nossa própria fala, que a gente tem que articular bem as palavras e uma de cada vez para poder ter nossa compreensão completa. A segunda parte, no meio do texto, quando ele começa a falar sobre a corneta, ele está relacionando, na minha visão pelo menos, a parte psíquica e a parte da articulação. Ele está relacionando, ele está falando que a articulação ela é importante para a melhor execução da imagem acústica. O processo mecânico ele se relaciona com o psíquico. E a última parte, ele está falando sobre aquela discussão de que não existe um significado universal e que para cada um, cada pessoa pode dizer uma coisa depende da cultura e de muitos outros fatores e que a gente não pode desconsiderar isso. É só isso. Ok. Muito bom. Alguém gostaria de complementar? Nós ainda temos alguns minutos. Além daquilo que o Vitor Hugo já colocou e aquilo que o Cauê acabou de dizer, tem alguém que gostaria de explanar também um pouco mais, especialmente essa parte final? Não? Beleza, então. A gente vai encerrar esse primeiro tempo, que era o momento que eu gostaria de ouvir vocês, né? Gostei das duas coisas que eu ouvi, né? E aí, quando a gente voltar, na segunda parte, vai ser para a gente fechar isso daí comigo, colocando, né, ajustando melhor cada ponto, tanto daquilo que o Vitor Hugo mencionou, quanto daquilo que o Cauê também disse agora no final, certo? E aí, na segunda-feira, a gente não vai ter aula aqui, né, videoaula normal, porque a gente vai ter aquela programação que eu mencionei para vocês no privado, ok? Então, 10 minutinhos, 15 minutinhos, diga Samuel. O que seria esse significação aí da voz? Essa significação. Então, quando ele diz, se eu, pois, ignorar a significação da voz, ou seja, ele está falando aqui de sentido, certo? Ou seja, ele está falando de significado, tá? Então, aqui, o meu ponto aqui, nesse primeiro momento, é fazer vocês perceberem que há palavras-chave aqui nesse texto que dialogam com o texto de Saussure, tá? Aí você diz assim, esse é um texto religioso? Sim, porque faz parte de um texto que é religioso, o discurso é religioso. Paulo aqui está
ensinando uma doutrina, se você for ler o capítulo inteiro. Mas esse trecho específico que eu peguei aqui não traz um discurso religioso, é um discurso guardadas as devidas proporções aí em questão de anacronismo, é um discurso linguístico. Ele utiliza esse conhecimento, certo? Que ainda não estava, digamos assim, estruturado antes de Saussure, mas que era um conhecimento que já existia, porque ciência, é um fenômeno humano, vamos dizer assim, e já existia na época, obviamente, juntamente com os próprios humanos. Então, ele usa esse discurso, certo, para corroborar a doutrina da qual ele estava, a qual ele estava ensinando. Então, há elementos aqui no texto paulino que dialogam, certo, linguisticamente com os conceitos saussurianos. E é isso que eu gostaria que vocês percebessem, entendeu? Então, sendo bem específico quanto à significação da voz aqui, esse termo significação pode ser associado, a gente vai ver depois, daqui a pouco, ou se você quiser já explicar alguma coisa, a gente ainda tem tempo, pode ser associado ao conceito de significado de Saussure. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas se você já tiver uma consideração sobre isso, fique à vontade. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não? Ok. Então, a gente vai voltar daqui a pouco. Eu vou deixar vocês aí, os alunos que estão, né, aqui comigo ao vivo, vou deixar vocês com uns 10 minutinhos aí de intervalo, se vocês quiserem ainda refletir um pouco mais, né? Quem sabe, no segundo momento, tentar falar mais alguma coisa. Eu vou dar mais essa chance aí para vocês poderem participar, né? E aí a gente volta daqui a pouquinho com a segunda parte para a gente poder fazer o fechamento disso daí, ok? E aí a gente encerra o nosso conteúdo relacionado ao signo linguístico de Saussure e a gente volta para o material do SAIS em seguida, ok? Sim, você pode fazer um lanche, certo? Uma das vantagens de ter aula em casa é que você pode, inclusive, fazer o lanche enquanto está tendo a aula. Só o professor que não, né? O professor não pode fazer isso. Então, eu espero que o Isaac faça aí um misto bem bacana para ele. Então é isso, galera. A gente se vê daqui a pouquinho. Um beijo do Magro. Tchau, tchau.